Então, boa tarde a todas. Nós estamos aqui começando esse quarto dia do colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte em 2020, né? Essa é a mesa 6, intitulada Enunciação e Fronteiras. Então, só um pouquinho para quem, de repente, não pegou a dinâmica dos outros dias, né? Nós temos 6 comunicadoras aqui e a ideia é que a gente faça, então, uma discussão, né? Um debate, um diálogo entre as propostas. Os membros do CBH podem fazer diretamente perguntas aqui pelo chat do Zoom e as pessoas que estão assistindo a gente lá no YouTube podem também fazer perguntas que depois, mais para o final da nossa sessão, vão ser aqui colocadas pela Neiva, né? A Neiva está lá controlando o YouTube. Enfim, então o tema da mesa é esse, né? Enunciação e fronteiras. E eu acho que, sobretudo, essa ideia de fronteiras me parece, lendo os resumos, que é um conceito, uma ideia que vai aparecer, vai atravessar praticamente todas as falas de uma forma muito forte, assim. Então, essa ideia desse gesto, né, de criação da fronteira, que vai estabelecer diferenças, vai estabelecer contrastes entre algo que, a princípio, poderia parecer um contínuo, né, indiferenciado, né, e essas fronteiras, tanto geográficas quanto categoriais, enfim, isso é uma coisa que vai aparecer em todos os textos que eu pude ler. Eu penso assim que a fronteira também, um gesto inaugural que a fronteira estabelece é de uma diferenciação, de uma desigualdade, e por isso, assim, eu acho que eu queria começar com a Maria Inês, né? A Maria Inês é da Universidade Federal Fluminense. O título que ela deu para a sua proposta é Arte, Atribuição de Sentidos, o conceito de desigualdade em perspectiva. Então, eu começaria com a Maria Inês, pediria para ela falar um pouquinho sobre a sua proposta, né? E depois eu vou, então, seguindo um pouco a ordem que está lá na programação, pedir para as outras comunicadoras também fazerem o mesmo. Por favor, Maria Inês. Bom, boa tarde a todos e todas. E é um prazer estar aqui, é um prazer, sobretudo, poder dialogar com os colegas em torno dessas questões com as quais eu estou me debruçando agora, mais recentemente. Quem conhece um pouco o meu trabalho, essa linha de investigação sobre a história dos conceitos é uma coisa nova para mim, coloca desafios epistemológicos novos, e eu fui logo me debruçar sobre um conceito que é, em si mesmo, um grande desafio, que é o conceito de desigualdade, hoje uma palavra onipresente no vocabulário, na imprensa, nos discursos dos políticos de direita. A gente tem já está cansado de ouvir falar sobre desigualdade, mas a gente conhece muito pouco sobre a história desse conceito. Eu digo a gente porque mesmo aqueles que se debruçam sobre a desigualdade do ponto de vista econômico, né, eles tiveram um esforço pequeno em construir a história desse conceito. O conceito é, por si mesmo, um conceito polissêmico, multidimensional. Hoje, a gente sabe que a desigualdade se expressa também como desigualdade de gênero, desigualdade cultural, racial, mas eu estou mais voltada para a desigualdade econômica, que é também multidimensional e que precisa ser compreendida, ou pode ser compreendida, a construção desse conceito também a partir da sua visualidade. Então, é essa a intenção que eu tenho de amadurecer, né? Como eu coloquei lá nas questões que eu propus no meu resumo, né? De que forma a visualidade participa da história dos conceitos, mas não apenas dos conceitos estéticos, como, por exemplo, a pobreza, a beleza ou a feiura, obras magistrais que o Humberto Eco fez, coletâneas fantásticas, ou, por exemplo, o conceito de histeria, que o Didi Huberman fez também um estudo a partir das imagens, mas de conceitos
que a gente, como a pobreza e como a desigualdade. Então, eu estou procurando estudar a história do conceito a partir das expressões linguísticas desse conceito, da produção de conhecimento sobre isso, quando é que há uma introdução desse conceito. E o trabalho de Jean-Jacques Rousseau, o discurso sobre a origem da desigualdade, é um marco na construção desse conceito, embora ele já existisse antes, e vou a partir daí, estou tentando a partir daí buscar nas imagens que dialogam com essa produção de sentidos pelo pensamento filosófico, pelo pensamento econômico, para entender e para tentar construir o que talvez seja uma arqueologia desse saber visual, como diz o Didi Uberman, a partir das imagens, do que elas têm de comum, como elas migram entre si, como elas se influenciam, se distanciam. Então, esse é um projeto de muito longo prazo que vai ser desenvolvido no diálogo com outros pesquisadores, com outras disciplinas, e também especialmente com aqueles que estão se debruçando sobre o tema da desigualdade, muitas vezes com um olhar mais pela economia, pela sociologia, pela antropologia. Acho que, assim, só para terminar, eu queria dizer, nessa breve apresentação, uma das influências, né, desse olhar sobre a desigualdade foi um livro do Roberto Schwartz, Os Pobres na Literatura Brasileira, em que ele fala que os poetas sabem muito sobre muita coisa, inclusive, por exemplo, sobre a pobreza. Parafraseando o que ele diz, eu acho que os artistas também sabem muito sobre a pobreza e sobre a desigualdade. E eu acho que a arqueologia desse saber ainda não foi feita. E eu acho que pode ser uma contribuição da história da arte para essa reflexão que é tão contemporânea. Ok, Então é obrigado, isso. Maria Inês. Eu passaria então para a Marisa Malta, né? Marisa Malta é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que a proposta dela, né? O título é A Volta dos Mortos-Vivos, Trecos, Troços e Coisas na História da Arte. É uma proposta que, de maneira multidimensional, vai estar não simplesmente assim apontando para fronteiras entre belas artes e artes decorativas, entre diferentes sentidos, né, na percepção da obra, entre morto e vivo, enfim, entre cultura material, história da cultura visual e história da arte, né, essas categorizações, assim, parece que estão sendo não simplesmente apontadas, mas problematizadas pela Marisa. E aí, então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a sua proposta. Tá bom. Gente, obrigada. Boa tarde a todos, né? É um prazer sempre estar aqui, mesmo de modo remoto, né, com a distância, né, entre os colegas, né, entre esse debate e essa mesa, né, que de certa maneira, né, reúne os próprios trecos, troços e coisas, né, justamente por causa, né, quer dizer, do diálogo com as fronteiras. E esse título que eu dei tem a ver, quer dizer, com, né, uma continuidade, né, as minhas reflexões sobre o estudo dos objetos na história da arte, e que tradicionalmente, né, esteve vinculado às artes decorativas, né? Quer dizer, essa intenção decorativa, né, quer dizer, de um objeto, né, de certa maneira foi o que permitiu a aproximação, né, quer dizer, né, com a disciplina de história da arte, né? É claro que é um sentido problemático, né, e que de certa maneira escolheu determinados objetos em detrimento de outros, né? E acabou também chegando à categoria de objetos de arte. E essa condição, né, quer dizer, dentro do campo, né, é o que me levou a pensar nessa condição de morto-vivo, né, que, de certa maneira, né, que é uma condição, né, que acomete, né, quer dizer, as pessoas, né, por um encantamento, uma maldição, e, de certa maneira, são objetos que permanecem visíveis, materialmente presentes, mas, ao mesmo tempo, né, quer dizer, se a gente for pensar, inanimados, né, e sem uma vida funcional na disciplina, né? Se a gente for pensar, quer dizer, o quanto ele é abordado em termos, né, quer dizer, das nossas narrativas, pelo menos aqui no Brasil, né?
Mas foi a partir da obra, né, quer dizer, de uma artista dinamarquesa, que foi a Maria Rubinck, que trata, né, quer dizer, os bibelôs, né, que é também uma categoria, né, emblemática das artes decorativas, ela tem um tom assim ela transforma aqueles bibelôs, geralmente, né, com representações de crianças, né, de pequenas, como se fossem bonequinhas, né, na sua pequena dimensão, né, quer dizer, como figuras macabras, né? Então são aquela a coisa imaculada, né? Quer dizer, do branco da porcelana, com aquele vidrado liso, né? Ele é irrompido, né? Quer dizer, com vísceras que saem, olhos que são arrancados e que são colocados, né? Quer dizer, com um esmalte vermelho, né? Para dar, né? Justamente esse sentido, né? Quer dizer, do sangue. E, de certa maneira, quer dizer, né, essa estratégia, né, quer dizer, da artista, ela confere essa situação também, quer dizer, de morto-vivo. Né? Quer dizer, ela acaba, né, ela dá uma ânima, né, justamente, né, pelo impacto, e representa também essa situação, digamos, moribunda, né, quer dizer, do objeto, digamos assim. E traz à tona essa questão do estado zumbi. Né? E a partir daí, quer dizer, eu fui, né, quer dizer, buscar essa questão dos mortos-vivos, né, e ao mesmo tempo, a deturpação, né, quer dizer, dessas práticas, né, da prática voodoo, né, que ocorreu no Haiti, que, né, transformados em filmes de terror norte-americanos. Mas em si é uma deturpação, mas a gente sabe dessa prática dos bonecos, apesar de não ser, né, quer dizer, a principal, nem ser o maior vínculo, né, com a religião voodoo, mas que, ao mesmo tempo, quer dizer, é uma estratégia para se pensar, né, que esse uso de bonecos, de representações do humano, desses duplos, né, ela encarna, né, quer dizer, essa ideia, né, quer dizer, de uma pessoa, né, quer dizer, a ideia de atuar sobre uma pessoa real, né, quer dizer, a partir de um objeto. É claro que, né, conforme um desejo, né, quer dizer, de um feiticeiro ou de uma feiticeira, e que permite essa incidência sobre, né, quer dizer, a realidade, sobre um ser humano que fica vivo, né, enquanto ação, mas ele perde, né, quer dizer, a sua vontade própria, né, quer dizer, ele fica morto enquanto vontade própria. E essa questão, né, quer dizer, como é importante também pensar nessa materialidade, né, quer dizer, desses bonecos, como eles são feitos, né, quer dizer, que não são apenas, né, quer dizer, para provocar uma incidência, mas também funcionam como amuletos. Mas é a ideia de um objeto com agência, né, de uma ativação, e ultrapassando a ideia da mera contemplação, que estava mais ligado, né, à questão das artes decorativas. E, né, nessa situação entre, né, quer dizer, a relação de materialidade e materialidade, né, desses bonecos, né, que assumem determinadas agências, eu também, quer dizer, fui atrás, quer dizer, dos bonecos velas, que são usados também em rituais no Brasil, né, que não tem, digamos, uma autoria definida, mas cuja agência, né, também só acontece, digamos, a ativação só acontece a partir da sua própria morte, né, já que a vela precisa derreter, o fogo precisa ser, né, colocado ali, e o objeto, digamos, vai à sua própria imaterialidade para que esse sentido seja, né, correspondido. Então, é nesse processo, né, quer dizer, de matar e reviver a coisa, que eu também cheguei, né, quer dizer, nos trabalhos do Sandro K., né, que inclusive foi apresentado aqui, né, que é justamente a ideia de usar, né, quer dizer, brinquedos, né, essa questão da infância, da fragilidade, da inocência, né, com essas combinações, né, cujos estranhamentos fazem remontagens e ultrapassa essa ideia, né, quer dizer, de um olhar ingênuo, né, original sobre o objeto. Então, é justamente nessa percepção, né, da importância das interações com os objetos, e objetos não só classificados numa determinada categoria, né, que eu tenho buscado, né, digamos, ultrapassar essas revisões, né, e essas requalificações do objeto na história da arte. E, né, de certa maneira, eu tenho, quer dizer, buscado reunir, né, estudos ligados não só à história da arte, mas também à cultura visual, à cultura material, né, e nesse... né, como chamou uma historiadora da arte inglesa, né, uma homenagem à Trois, né, no sentido, quer dizer, de buscar, né, quer dizer, ultrapassar justamente essas fronteiras e tentar entender, quer dizer, poéticas, né, quer dizer, dos objetos, para além daquelas categorizações, né, que tradicionalmente foram cunhadas, né, quer dizer, pela história da arte. Então,
nesse sentido, assim, de buscar sempre práticas preconceituosas ou supersticiosas, né, como chave, né, quer dizer, para desenvolver essas requalificações, né, quer dizer, dos objetos e criar, né, quer dizer, de certa maneira, conjuntos, né, pequenas coleções, montagens de vários objetos que têm, né, quer dizer, de alguma maneira, algumas afinidades para que a gente possa, né, desenvolver, né, quer dizer, digamos, essa volta dos mortos-vivos, né, quer dizer, para que, né, outras histórias da arte possam, né, se desenvolver. Eu acho que é isso. Obrigado, Marise. E aí, então, eu pediria, né, para a Patrícia Leal Azevedo Corrêa, que também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título da proposta da Patrícia é Cruzar o Mar, Arte e Experiência da Migração no Trabalho de Iracema Barbosa. E aí, pelo que eu li, né, essa ideia essas figuras do trânsito, né, que atravessam fronteiras, os viajantes, os errantes, os exilados, né, é uma coisa que aparece muito forte aí na tua proposta com relação ao trabalho da Iracema, e eu pediria para você falar então um pouquinho mais, apresentar um pouquinho mais o que você trouxe para a gente. Ok, obrigada, Arturo, e boa tarde para todo mundo. Também queria manifestar a minha alegria de estar aqui. É a primeira vez que eu participo como membro do CBH, minha primeira apresentação com esse novo status, e eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, assim, diante também da proposta, né, do encontro, que era apresentar nossas pesquisas atuais, eu trouxe o que, de fato, está me tomando a energia nesse momento, que é a organização de um livro sobre a obra da Iracema Barbosa, que é uma artista atuante, que esse trabalho é um livro que pretende apresentar, né, de um modo o mais amplo possível, esses 30 anos de produção dessa artista, que hoje é professora do Instituto de Artes da UNB. E, assim, o trabalho, isso que eu apresento aqui, não é exatamente o tema desse livro, né? O livro não versa sobre essa questão da migração, mas é algo que sempre me chamou a atenção no trabalho da Iracema. Então, eu aproveitei um pouco essa oportunidade para trazer essa discussão de um modo mais pontual, que, com certeza, é uma coisa que atravessa a elaboração desse material para o livro, apesar de ser uma possibilidade de entrada, né? Existem inúmeras outras. Então, eu estou chamando esse problema de uma experiência da migração. Quer dizer, a experiência da migração como uma espécie de núcleo de sentido que existe no trabalho dela e que certamente atravessa a produção de muitos artistas, e a gente poderia até pensar da história da arte, né? Essas figuras da migração são presentes de várias maneiras. Então, de fato, a Iracema viveu durante 10 anos na França, né, de 2000 a 2010, e eu escolhi 3 trabalhos para um pouco mostrar essa espécie de percurso, né? Um trabalho de 2000, que começou a ser feito em 2004, encerrado em 2007, depois um trabalho de 2013, e depois outro feito entre 16 e 17. Então, eles pegam, na verdade, um momento de instalação da Iracema na França, já um pouco mais instalada, mas quando ela começa a entrar no meio artístico, assim, né, francês, vamos dizer. Depois, um momento em que ela já está de retorno ao Brasil, que ela acabou de deixar a França, de retornar ao Brasil, e já no momento em que ela está instalada no Brasil e novamente em outro lugar, que nesse caso é Brasília, né? Depois de sair do Rio e ir para Brasília. Então, essa experiência da migração, do trânsito, como o Arthur colocou, é algo que me fez pensar, obviamente, né? Esse fenômeno da migração, ele tem uma problemática atual e verdadeiramente dramática, muito evidente para todos nós, né? Como isso está ligado a essas tensões e conflitos geopolíticos, as consequências disso que a gente poderia chamar de um capitalismo de desastre, né, das tragédias coloniais, dos sectarismos, dos nacionalismos, enfim, de todas as formas de opressão, desespero. Isso é, de fato, algo que marca muito a nossa expectativa sobre a experiência da migração. Mas tem também um outro lado, que é o quanto essa experiência está carregada de esperança, né, de possibilidade de auto-reinvenção, né, de transformação. E, então, essa ambivalência afetiva existencial da migração é algo que me interessa, né? Até porque eu preciso pensar essa situação específica dessa pessoa, dessa artista, né? E nas condições pelas quais ela migra, né? E por quê, e como. Então, eu acho que essa ambivalência é um elemento interessante, além do que toda ambivalência, eu acho que é interessante para pensar a arte. Então, por um lado, tem essas dimensões dos rompimentos, né, os rompimentos afetivos, culturais, linguísticos, que são sempre carregados de muita dor, a perda de identidade social, comunitária,
a angústia da assimilação, né, que é uma parte, é uma das valências dessa experiência da migração, mas, por outro, toda ruptura de vínculo, ela implica uma renegociação de vínculos, em outros termos, então, isso está carregado de elementos de liberdade, né, de experiência de liberdade, uma reinvenção de expectativas, a afirmação de uma agência própria, né, de uma recondução da vida, a ruptura com certos enquadramentos sociais familiares, e a busca de oportunidade, né? Então, essa ambivalência é onde eu procuro entender essa figura da migração, da experiência do migrante, né? Então, tudo isso eu acho que, de certo modo, como também o Arthur adiantou, pode ser pensado a partir de certas figuras, né, que eu estou chamando de figuras do deslocamento geográfico existencial, que são essas figuras que frequentam a história da arte e a produção artística de várias maneiras, né, os viajantes, os errantes, os refugiados, os exilados, estrangeiros, aventureiros e sobreviventes, né, e a gente poderia continuar enunciando várias outras figuras dessas. E no trabalho da Iracema, eu acho que isso aparece de diversas maneiras, né? É um trabalho que envolve muitos tipos de procedimentos e práticas e materiais, tem uma diversidade técnica e processual e conceitual considerável. Então, claro que a gente consegue perceber esses elementos de várias maneiras também. Eu procuro também entender essa ideia dessas figuras de deslocamento não de um modo... vamos dizer assim, denotativo, né, mas também através de outros procedimentos. E para pensar essa ambivalência do elemento da experiência da migração no trabalho de um artista, eu tenho buscado algumas referências, aqui eu não vou poder apresentá-las, isso fica como uma possibilidade de debate, mas a primeira, que talvez seja mais antiga na minha memória para pensar isso, é um texto do Yves Lambois, em que ele fala sobre a experiência dos artistas latino-americanos em Paris. E é uma coisa que eu li há algum tempo e eu sempre achei muito interessante, porque ele apresenta como, ele fala assim, de um caráter vantajoso de sentir-se estrangeiro, né? De como isso é vantajoso para o artista, né? Como ser estrangeiro na arte é uma experiência vantajosa. Então, ele fala essa estranheza com relação às regras, né? No sistema cultural, das tradições, dos valores, e que isso daria, então, ao artista uma liberdade de se apropriar e de, eventualmente, modificar o que lhe pareça atraente. Ele usa o exemplo, especialmente dos concretos e dos cinetistas, né, venezuelanos. E ele, então, usa uma expressão interessante, que ele fala que esses artistas latino-americanos não se identificavam como latino-americanos, mas eles justamente usufruíam de uma relativa liberdade de estrangeirismo, né, essa é uma frase do Yves Lambois, e o benefício dos equívocos criativos. Ele fala que esse lugar daria esse benefício dos equívocos criativos, né, uma interpretação, as interpretações erradas ou deliberadamente divergentes, que ele, enfim, ele vai mapear isso no nosso construtivismo aqui sul-americano. Enfim, isso é uma entrada apenas, são 3 trabalhos, eu não vou falar, eu apresento eles brevemente no meu resumo, se possível a gente volta a falar um pouquinho sobre cada trabalho de acordo com o debate. Mas por hora é isso, obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu passaria agora para a Rogéria Moreira de Ipanema, também professora da UFRJ, né? Está uma hegemonia da Federal do Rio de Janeiro aqui. E o título da Rogéria, o título da proposta da Rogéria é Arte em Impressões, Impressões em Arte, Coleções em Diálogo, né? E a proposta dela, né, pelo que eu pude ver, assim, vai, então, esmiuçar, ou pelo menos aponta para as diferentes dimensões técnicas da arte da gravura, mas também para questões como coleções, né, como colecionismo, algo que me parece que embaralha um pouco, no caso da gravura, essas fronteiras entre público e privado, por exemplo, e também usos da gravura como instrumento de poder, né? Eu queria, então, pedir para a Rogéria apresentar um pouco aqui para a gente a sua proposta. Obrigada, Arthur. Primeiro, externar também a alegria, né, de estar dividindo a mesa com as colegas, né, com todas as pessoas que assistem e todos os membros e colegas do Comitê Brasileiro de História da Arte. A oportunidade também de falar um pouco desse material de gravura que tenho trabalhado há algum tempo, trazendo algumas problematizações. Esse trabalho
que eu tenho tratado é exatamente uma questão de ver a obra de um atlas. Estou estudando um atlas que tem um tamanho considerável, por isso eu explicitei um pouco mais da condição técnica, né, da condição material que ele apresenta no meu resumo, porque não é uma coisa menor no caso dele, né? É um atlas que tem, e como atlas ele pretende uma completude universal, é um atlas do século, compilado no início do século XVIII, com imagens, como ele mesmo se anuncia, de tudo que já foi gravado das 4 partes do mundo até o final do século XVII. Né? Ele é, de fato, um atlas potente e atlântico, porque ele vai fazer esse percurso. Ele está no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, e ele faz uma viagem transatlântica, de fato, com questões políticas e diplomáticas. Né? O interessante é ver como a gente pode problematizar as imagens do Atlas hoje, né? Falando dessas questões de fronteiras, não só geográficas, porque ele é um atlas histórico, geográfico, artístico e cultural que pretendeu reunir um design editorial maravilhoso e potente para a época. Nós estamos falando de um material de 120 volumes, cada volume de 50 por 60, um design rigorosíssimo de uma encadernação, onde os colecionadores tinham seus gabinetes de estampa e reuniam em encadernações muito bem cuidadosas, o que o torna único, porque essa seleção de imagens de quem tinha os gabinetes e por que tinham, né, já era um tempo onde a imagem não era o momento de uma imagem dos pobres, como as bíblias de gravura dos pobres no século XV ou no século XVI. Já eram imagens de ricos. E, nesse sentido, a aristocracia e a diplomacia dos países vão se preocupar muito com os atlas. Então, não à toa, os volumes não são cada um volume tematizado com um único tema. No entanto, você pode encontrar 4 a 5 volumes com uma determinada área geográfica, com abordagens variadas, teatros de guerra e questões das 4 partes, naquele momento, conhecidas de um mundo. Então, na verdade, o Atlas é uma publicação de imagens sem textos que falam da história do mundo em imagens, né? Mas em imagens de uma visão de mundo ocidêntrica, eurocêntrica. O que esses acervos, né, podem nos problematizar hoje com essa visualidade que estão nos acervos das instituições brasileiras de obras estrangeiras? Né? Eu tenho verificado que muito do que se fala ou que se traz nas exibições, nas exposições e nas próprias publicações de livros, ao tratar um pouco deste material ou de outro material de gravura dos acervos de bibliotecas, museus, tem tratado muito, dado uma continuidade de uma reprodução do que é a classificação, a metodologia de classificação e de catalogação dos acervos é a que vem a público ser mostrada. E isso acaba ficando uma reprodução muito esvaziada, desidratada do que pode essas imagens. Construímos histórias hoje e problematizamos histórias hoje das imagens de uma história que foi construída anterior. O que essas construções hoje podem valorizar uma história que se possa contar, onde há um fluxo cultural com todas as questões, né, de desfronteiras, de imagens feitas, de impressas, de tinta e sangue, de imagens com tamanha descrição de um mundo por um determinado olhar, né, um olhar em plano de poder político bastante hegemônico, eurocêntrico, mas que não invalida o que podemos atravessar numa história cultural, numa história da cultura, a ver uma história das imagens. Né? Então, é importante o quanto ainda
e que bom que tem essa possibilidade de fazer bons atravessamentos de problematizações a partir dessas coleções de imagens, porque a gravura acaba ficando muito, a gravura não contemporânea acaba ficando muito tematizada num roteiro sempre muito já, como disse, conceituado na questão ou da metodologia de classificação por escolas nacionais de gravura, que já repetiam as escolas de pintura, ou a sua catalogação nos acervos. E elas podem ter mais, e elas têm mais o que dizer, e é nesse sentido que a gente está perguntando, né, como poder trazer as imagens, como ver e ler as imagens de acervos passados, de coleções passadas, numa leitura histórica hoje, né? E o quanto que essa questão de construção de mundo exclusivamente a partir da imagem, e nesse sentido do Atlas. Tanto o Atlas, só para finalizar, o nome do Atlas, já ele mesmo se intitula O Grande Teatro do Universo, ou uma obra preciosa de tudo que já foi gravado. Então, ali ainda resta muita potência, muita complexificação para se poder trabalhar, para quando a gente começar a trabalhar a nossa mesa. Obrigada. Ok, obrigado, Rogério. Aqui na sequência, então, a gente tem a Fátima Maria de Fátima Moretti Couto, da Unicamp. O título da proposta da Fátima é Nada de Importante Pode Vir do Sul, Arte Política na obra de Alfred Jarre. Então, né, acho que é outra divisão e que geopoliticamente é extremamente importante, estrutural nos dias atuais, essa ideia de norte e sul globais, né? Queria que, então, a Fátima pudesse falar um pouquinho aí para a gente. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo aos colegas, amigos que seguraram a onda e levaram à frente aí a realização desse evento do modo possível. Eu queria dizer até, falar da coerência, da organização das mesas e justificar que eu estava em outra mesa e invadi a mesa de vocês. E nada como invadir uma mesa onde se discute voodoo. Na hora que eu ia, um pouquinho antes de eu falar, apagou a luz aqui em casa. Caiu a força e quase que eu não volto. Então, invadi a mesa, mas assim, me sinto em boa companhia e sempre super bem acolhida, até porque quem está falando do voodoo é uma amiga do coração e de muito tempo, né? Mas, Patrícia, perdi o que você falou, perdão, e Rogéria, peguei no meio. Então, assim, eu estava na mesa da sexta-feira à tarde, eu tenho uma banca, então não podia participar, e a comissão conseguiu, então, fazer essa troca, e, na verdade, não é assim uma troca tão assim, não me sinto fora do lugar nesse sentido, até por conta das discussões aqui apresentadas, né? Eu discuto com o auxílio do CNPq, há alguns anos eu já venho discutindo questões ligadas à circulação de agentes da América do Sul, ou circulação de agentes culturais estrangeiros na América do Sul, circulação de agentes culturais latino-americanos, sul-americanos no exterior, e também algumas questões relativas ao trabalho de artistas do nosso continente de cá, né? E, evidentemente, o Alfred Jarre, que é um artista super conhecido, reconhecido internacionalmente, não preciso ficar apresentando, é um artista que me chama a atenção até por conta do trabalho que o tornou muito consagrado, que é aquele uso dos mapas, né? Do mapa das Américas, em que ele apresentou nos anos 80 lá no Times Square, e com a pergunta se isso era América, né? Porque na fala dele foi porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele sai do Chile logo depois do plebiscito que dá maior poder ao governo Pinochet, ele se vai, então ele é um emigrante, né? E mora nos Estados Unidos, circulando internacionalmente, mas, enfim, ele ficou muito surpreendido com os americanos, né, os estadunidenses se declararem americanos, né, como se a América fosse deles, né? Mas, para essa apresentação, eu quis trazer um outro trabalho que me chamou muito a atenção a partir de um artigo, na verdade, de um artigo que eu li da Florência San Martín, que foi traduzido
já tinha sido publicado antes, mas foi traduzido na revista Poiesis, e é um artigo em que ela descreve um grande projeto do JAR, que é incompleto, né, que continua acontecendo, ainda está em processo, que é o Searching for K. K é o K de Kissinger, né? Então, é um projeto que ele revisita arquivos da história do seu país de origem, então, né, do Chile, e tenta colocar, ou, digamos, sinalizar, né, a participação do governo dos Estados Unidos na derrubada do governo do Salvador Allende, né? É uma questão que sempre foi extremamente negada hoje em dia, até enquanto eu estava escrevendo o texto no jornal o Globo, se colocou houve aí uma notícia sobre novos documentos que apontam inequivocadamente, né, essa relação do governo estadunidense com a derrubada documentos oficiais, né, com a derrubada do governo Salvador Allende, mas naquele momento, então, quando ele começa esse trabalho, isso era negado, inclusive, pelo Kissinger, né? E o mote aí para a minha apresentação é essa fala do Kissinger numa reunião em que ele realizou em 69 com o ministro das Relações Estrangeiras do Chile, ainda do Salvador Allende, em que ele professa, né, declara essa frase que você está falando da América Latina, por que você está falando disso? Nada de importante historicamente pode vir do Sul. Como eu coloquei no meu resumo, evidentemente aqui, né, a gente já está em um outro momento histórico muito diferenciado, e eu acho que a gente também não tem que, né, a todo momento o revisitar, rememorar para criticar e para ir além, né? Para concluir de todo esse projeto aí, o Searching for K, o que mais me chamou a atenção e que me moveu a escrever aqui esse trabalho, na verdade, é uma pequena obra que eu não encontrei reprodução no site oficial do artista, não existe, mas para além de todo esse trabalho que ele faz, revisitando arquivos, revendo fotografias de época, circundando o Kissinger em todos os eventos que ele participou, mas o que mais me chamou a atenção é uma pequena obra pequena, né, em que ele, num papel quadriculado, ele coloca um retângulo todo de preto, apagado, e embaixo ele coloca essa frase, né, nada de importante pode vir do Sul, e coloca Henry Kissinger em 1969. Então, ele fala de um apagamento. A Dária ontem, na mesa da tarde, discutiu tanto as políticas de promoção, né, de boa vizinhança, né, coisa nenhuma, mas, assim, por vezes elas têm esse correspondente no apagamento político, né? Sejamos amigos desde que vocês pensem como nós, né? Então, é esse pequeno trabalho que me moveu a discutir a obra, isso aqui, né? Essa questão do Alfredo Jarre aqui nesse nosso evento. Então, espero não cair de novo, Marise, espero que o voodoo aí não atue de novo, e obrigada. Obrigado, Fátima. E, assim, para encerrar essa primeira rodada, né? Então, eu chamo a Rosana Pereira de Freitas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título da proposta da Rosana é Coisas Asiáticas Pandêmico-Virais, né? E também, então, acho que é uma proposta que está impregnada desses fluxos aí que atravessam geograficamente, mas culturalmente, e geram rearranjos, acho que surpreendentes em termos categoriais, de objetos, enfim, de conceitos. Pediria para Rosana falar. Obrigada, Arthur. Eu preciso dizer que eu estou no celular, Fátima, justamente para evitar, né? Então, vocês estão vendo o dedo aqui abrindo o microfone, vocês vão ver depois o dedo fechando o microfone. Eu peço desculpas pela precariedade, mas preciso começar agradecendo os organizadores e, assim, manifestando essa satisfação de estar com vocês, porque tem a ver, e nesse momento, justamente, da pandemia, né, com o senso de pertencimento, né, que eu acho que é tão importante. Então, assim, é uma alegria do encontro, mas é mais do que isso. Essa fala da Patrícia, né, de estar conosco desse jeito, né, é um congresso a princípio fechado e que, graças à pandemia, está aberto. Então, eu acho que isso a gente vai ter que, né, ver também coisas boas a partir dessa experiência. Eu não sou nada
poliana, mas eu preciso dizer a vocês, então, que eu estou começando a colecionar uma série de coisas boas. Essa fala tem a ver com essa pequena coleção. Ela nasce realmente de uma proposta, né? Eu ouvi, apresenta o que você está trabalhando, né? E eu estava começando a reunir, assim, meio, realmente, de forma muito fragmentária, a partir de um mau humor horroroso, porque a obra do Eduardo Said, o Orientalismo, é um texto que eu tendo a sempre querer prescindir dele quando eu vou tratar de Ásia durante os meus cursos, e ela se renova, né, muito em função dos binarismos. Eu fico tentando achar que eu, né, tenho que tratar de autores mais contemporâneos. Ontem a Sheila falava, né, dessa virada dos anos 80, essa virada epistemológica, mas veja bem, é da década de 70 o texto do Said, como é da década de 70 o texto do Partamiter, né, sobre a recepção das monstruosas, nos termos dele, obras de arte indiana pela Europa. Então, eu me vi na situação durante a pandemia de que, mais do que repensar o Said em termos, né, a vigência desse texto, mas a convicção de que havia um outro orientalismo em jogo, que era um orientalismo cínico, né? E aí cínico, no duplo sentido, é bom estar falando e não lendo isso, porque é claro que eu estou escrevendo com S, como se escreve sinologia, né? Estudos chineses, mas eu fiquei muito impactada com essa capa da revista Time, que eu trago na publicação, está no site do CBHA, né? Para ilustrar literalmente a minha fala, que é a Casa Branca explodindo justamente quando se ficou sabendo que o Trump tinha sido infectado, né, pelo vírus. Então, a ideia de se adjetivar um vírus de vírus chinês, claro que me renova, não é? Essas premissas racistas, eu acho que a gente pode falar nesses termos diretos, né, para ser breve, do que é esse olhar orientalista. E aí eu não estou pensando também no que a Camila já colocou aqui, né, em termos de uma pintura orientalista, mas eu estou falando, sim, né, de uma epistemologia, de uma construção de conhecimento, das implicações disso para a construção do conhecimento. Bom, para ser breve, Arthur, e você me corta, tá? Porque o celular está me dando isso também, que é, ou seja, a falta de enxergar o relógio, tudo mais. O que a pandemia me proporcionou? Revisitar um autor que eu tinha deixado de lado, como aquele grupo que vocês já devem ter, já acompanharam comigo a releitura, dos orientalistas de Boston, né? Eu estou falando do Basil Chamberlain, que escreve justamente uma pequena enciclopédia chamada de Coisas Japonesas, né? E escreve no final do 19. Então, é também o meu acerto, de novo, um acerto de contas com o 19. Ele é um Oyatoi Gaikokujin, que significa um funcionário pago, funcionário não, um empregado, melhor dito, que o governo japonês contrata, né, no processo de modernização durante o período Meiji, né? Como ele, Fenollosa, por exemplo, também atuou da mesma maneira. E ele, então, traz essa pequena enciclopédia, que está na internet. Então, voltando, né, nessa condição da pandemia, que está na internet, na Wikipedia, aberta, e que você pode acessar, portanto, a cada uma dessas coisas, né, asiático-pandêmicas. Eu não sei se eu estou me alongando, mas para não ficar nas coisas japonesas, eu trouxe também mais 2 outros textos que eram esses, da mesma forma que o Chamberlain, que eu não me permitia ler, né? Entre outras coisas, ou porque eram diletantes, eu estou falando agora de literatura de viagem na forma de guia mesmo de turismo, né? E textos, mas que, por outro lado, eram escritos, no caso, por exemplo, podendo falar, eu não consigo ler direito. Arthur corta, simplesmente me interrompe se for o caso. Mas do Feibal, que é uma pessoa que trabalha para... Hã? Pode terminar, só para dizer assim, controlar. Tá, eu vou só vou citar os 2 outros autores, que trabalha, o primeiro, então, do Feibal, que trabalha para o Ministério do Turismo na China, não é? E um outro que vocês conhecem como roteirista, que é o Jean-Claude Carrier, né? Cujo dicionário amoroso da Índia sai no Brasil com o título de Índia, né? Um olhar amoroso. São textos, então, que a pandemia me proporcionou revisitar,
né, a partir de pontos, e esse eu não vou falar agora para concluir, né, de aspectos que eu comecei a ver que estavam fazendo parte do nosso cotidiano, né, trazidos pela essa situação pandêmica. E fico por aqui, esperando a segunda volta. Posso fazer uma pergunta para a Maria Inês? Então, eu tenho que pedir desculpas aí, né? Eu tenho que ficar aqui controlando o tempo, assim. É muito chato isso. Mas, enfim, eu acho que foi uma boa dinâmica, assim, acho que essa apresentação inicial me parece que funcionou. E a ideia é exatamente essa, assim, acho que no primeiro momento, o pessoal do CBH aqui no chat já colocou algumas questões, mas eu acho que no primeiro momento, vocês da mesa poderiam, então, começar a conversa, certo? Né? Então, a Rosana, por exemplo, já teria uma pergunta para a Maria Inês, eu tenho aqui a Almerinda e a Luana, depois elas podem falar, mas, assim, eu acho que a gente poderia fazer aí uma espécie de rodada de conversa entre os membros da mesa, né? Pode ser? Pode falar, Rosana. Meu microfone está aberto, é porque eu estou com medo, cada vez que eu clico aqui, de derrubar essa tractana que eu montei. Bom, Marinês, o cosmopolitismo do pobre, do Silviano Santiago, eu me lembrei na hora, né, que nos coloca justamente, olha, nós somos forçados a sermos poliglotas, né, entre outras coisas. Eu queria te perguntar se está aí no seu hall de autores. Já que a gente pode fazer a rodada, eu lembrei, Marise, eu acho que é do Ralph Foster, né, quando ele fala que a gente se move como um sonâmbulo no museu, essa ideia de zumbi. Mas eu li o seu resumo e fiquei pensando em ex-voto, já disse que você está falando, não é? A palavra não achei ali. Finalmente, a ideia de que as coisas são animadas, né? Os objetos têm ânima, têm alma. É tão bom te ouvir falar, Marise. Patrícia, eu agradeço a ambivalência, eu acho que eu precisava falar disso também, mas não dá tempo, né? E Fátima, a fala da Dária, claro, né, que veio à tona, se você puder comentar, né, essa outra mesa possível. Obrigada, Arthur, não falo mais, vou botar meu microfone. Eu também tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta também para a Maria Inês depois, tá, Arthur? Não, tá, mas Conversa. Só talvez para a gente não só estou colocando. Não, vamos fazer essa rodada aí, Maria Inês, vai junto, Patrícia, melhor. Pode ser. Ou então pergunta. Eu até tenho também uma, mas... O Arthur é que manda. Não, Arthur é que manda. Fala aí, Arthur. Bom, então, olha, Rosana não estava, mas é bem-vindo e eu acho que esse grande atlas, né? Eu até já vi aí uma pergunta se o atlas da Rogéria tem a ver com o Atlas do Warburg. Eu acho que os atlas, né, eles têm uma longa tradição epistemológica nesse mundo das imagens, né? E não sei se eu tenho a pretensão de querer construir, de conseguir construir uma genealogia dessas imagens, dessas representações da desigualdade no mundo da arte, como grandes intelectuais como Humberto Eco fez com a beleza e a feiura, outros, mas eu acho que assim, o que eu senti a partir de estudos com a fotografia e com as representações da cidade do Rio de Janeiro, nos fotolivros, foi a partir daí, e de questões pessoais, de convívio com uma pessoa que vive na Suécia, onde a igualdade é um bem identitário da nação, e a gente aqui vive num país onde a desigualdade não é um bem identitário na nossa autoimagem, mas é a imagem universal do Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Essas discussões começaram a povoar meus interesses de pesquisa, e eu, então, comecei a perceber que nas fronteiras disciplinares em torno das quais se movia o estudo da desigualdade, a visualidade e a história da arte estavam muito ausentes, não como expressão dessas desigualdades, mas dentro do que se constrói para entender o próprio conceito de desigualdade. Então,
Eu acho que a história da arte, ela traz para o conceito de desigualdade uma contribuição muito grande, sobretudo para essa desigualdade econômica, que é tirá-la do mundo das estatísticas, do mundo dos números, da objetividade, e agregar à desigualdade essa multidimensionalidade que envolve subjetividades, experiências e interlocuções entre diferentes formas de desigualdade, porque, evidentemente, a desigualdade econômica não está isolada da desigualdade de gênero ou de outras formas de desigualdade. Então, a ideia é começar a construir esse mapeamento, mas com um recorte específico, que é não tanto entender os modos de ver a desigualdade pela arte, mas entender como essa visualidade da desigualdade pela expressão artística ela está presente no pensamento intelectual. Então, por isso, o meu recorte, em termos de fontes, está mais voltado para o mundo dos impressos, porque eu acho que é a partir desse mundo dos impressos que eu vou poder fazer um mapeamento melhor desse diálogo entre a filosofia, a economia, a própria história e o mundo das imagens. Evidentemente que as imagens impressas também dialogam com as pinturas que estão nos museus, com as obras que estão nos gabinetes particulares, mas eu preciso demarcar um pouco o meu universo, e por isso eu comecei com uma gravura que ilustra a obra do Rousseau, porque eu quero chegar depois em alguns fotolivros que foram fundamentais para a mudança de percepção da desigualdade no século XIX, e outros que no século XX continuam marcando a nossa reflexão sobre o tema. Ok, Marise, a Rosana comentou, né? Bom, a Rosana comentou sobre a questão dos ex-votos, não é isso? De certa maneira, quer dizer, os bonecos, né, quer dizer, especialmente aqueles bonecos velas, também são configurados como agradecimento de certas dádivas conseguidas, né? Os ex-votos, especialmente, né, que tem uma tradição forte no Brasil, aqueles que, digamos, não derretem, não somem, né? Esses eu não cheguei a tocar, né? No sentido que, de certa maneira, eles têm uma condição, né, de se permanecerem, digamos, vivos também, né, porque eles não são destruídos, mas mortos enquanto é um agradecimento que foi concedido e sem mais outras possibilidades de uma agência direta, né, no sentido de uma ânima, né, como se ele, a partir do momento que o devoto, né, quer dizer, configurou aquele objeto, mandou fazê-lo, né, e depositou em algum lugar, aquele processo dele tivesse terminado, quer dizer, nesse sentido, né, quer dizer, de uma ânima. Mas o que me interessou mais são esses objetos que acabam tendo um agenciamento, né, quer dizer, de tirar justamente de uma posição, né, quer dizer, de uma passividade, né, que é justamente como, de certa maneira, a historiografia da arte tradicional acaba tratando, né, quer dizer, a história dos objetos, né, quer dizer, foi um pouco por aí, né, quer dizer, nesse sentido de tentar entender, quer dizer, essas superstições, essas feitiçarias, essas magias, né, que fazem justamente a ligação, né, quer dizer, a partir das nossas narrativas entre o material e o imaterial, né? Então, são estratégias de buscar, né, quer dizer, entender essas poéticas desses objetos, independente de ele ser do decorativo, ou ser mais, né, visto pelos antropólogos, pelos sociólogos, pelos arqueólogos, nesse sentido de buscar, né, a ultrapassagem desses objetos, né, considerados, digamos, mais tradicionais, né, no campo das artes decorativas, né? Quer dizer, é isso. Era uma pergunta bem pontual. Eu agradeço todo o comentário, que ficou ainda mais esclarecedor, porque eu li o seu resumo, eu vi as imagens, mas era uma pergunta simples, assim, essas velas que você está falando são ex-votos? Não só. Não são. Não. São usados também para invocar certos desejos,
né? Quer dizer, para fazer também... Fazer votos, nesse caso. Sim, e buscar também você, se você quiser fazer mal para alguém, você também pode fazer. Ah, tá, Ó, tá. Fátima, Desculpa, não Marisa, tem o teu voodoo, viu, Fátima? Não, Não tem o calma, era seu uma voodoo. pergunta. Era uma pergunta. Não, mas eles também são objetos meios para se alcançar determinados desejos, sejam para o bem, para o mal, ou para si ou para outro, né? É por aí. Patrícia, aproveitando aí o que a Rosana, né, perguntou, e aí se você quiser também colocar para a Maria Inês, pode colocar. Não, é só porque eu li o resumo de todas, claro, né? Mas eu ouvi a apresentação da Maria Inês e eu não sei se ela acha que ela, enfim, se é bom fazer isso agora ou não, mas eu tinha vontade de ver a Maria Inês falando um pouquinho sobre a imagem que você colocou, porque é uma coisa que me ocorre, eu suponho que você também já tenha pensado nisso, é esse uso da alegoria, né? Ou seja, como é que você representa conceitos abstratos a partir de representações de figuras humanas. Então, é uma coisa, enfim, que tem uma longa trajetória histórica, né, historiográfica, assim, já se estudou muito sobre isso, mas como você está no campo da iconologia, não sei se você fez essas relações, assim, de que maneira esse lugar da alegoria passa por essa representação por essa visualidade da desigualdade. Eu não sei, essa figura que você apresenta, por exemplo, talvez se você pudesse falar um pouquinho, seria interessante sobre essa imagem. Era isso. Essa imagem... A Fátima, aí depois a gente pega a Fátima ali, né, que também, talvez para ela poder desenvolver um pouquinho mais, aproveitando a deixa da Rosana. Mas só para entrar, só uma questão pontual também, para a Maria Inês, porque você pega acho que a imagem do frontispício lá, a edição é de 78, não é isso? Foi. E depois eu achei uma imagem que é a mesma coisa, né? Assim, é o mesmo tema, mas uma imagem diferente, assim, de uma edição que acho que é dos anos 50, assim. Por que você pegou aquela especificamente? Tem uma razão? Então, a edição de 55 é a primeira edição da obra dele, e a edição de 78 é a edição das obras completas logo depois que ele morreu. E é essa edição e essa imagem do Morro que vai ser reproduzida em muitas outras impressões da obra do Rousseau. Eu peguei essa imagem porque ela estava mais acessível para mim em alta resolução, porque a imagem da obra, a ilustração da primeira edição só está na Gálica de forma muito precária. E essa da segunda edição, dessa edição das obras completas, de 78, está disponibilizada em alta resolução pelo British Museum, que, aliás, faz um trabalho fantástico de dar acesso para que a gente possa hoje criar os nossos atlas de forma digital, sem os recursos financeiros do Warburg, mas com grande, e sem talvez a sua erudição, mas também com muito mais facilidade para ter ao nosso alcance esse universo fantástico de imagens que hoje a digitalização nos proporcionou. Aí, voltando, indo para a questão da Patrícia, eu acho que a questão da alegoria, eu acho que é um dos grandes desafios que justamente, talvez através de leituras, de experiências metodológicas como do Warburg ou do Didier Huberman, pode-se chegar a uma interpretação mais clara das revivências, das permanências, das sobrevivências de certos gestos, de certos recursos visuais nessas imagens, porque não é exatamente esse o meu foco. Como eu expliquei, eu estou querendo estabelecer essa relação entre essas imagens e os textos que se debruçam sobre o tema da desigualdade. Eu quero chegar até os últimos textos da ONU, que
nos seus relatórios, buscam obras de artista, porque no mundo hoje inundado de imagens fotográficas da desigualdade na África, tudo, você faz escolhas também para ilustrar, por exemplo, um relatório da ONU. Então, a questão da alegoria, ela é muito importante para entender se esse diálogo se dá por uma linguagem simbólica ou por uma representação explícita de uma ideia. No caso da gravura que eu coloquei, o artista, ele indica, por exemplo, algo um pouco, eu até pensei aqui numa relação com o que a Marise falou sobre os objetos, né? Porque as vestes que ele se despoja, elas estão associadas à civilização, né? O horizonte para o qual ele aponta é o da natureza. O deslocamento, que é a viagem, é também uma forma de distanciamento dessa civilização que, através da propriedade privada, é criadora das desigualdades. Então, a interpretação do que a imagem contém só dá para ser feita, no caso dessa imagem, que é criada para o livro do Rousseau, para o texto do Rousseau, só dá para ser feita em consonância com o próprio texto, né? Eu acho que, assim, é por isso que o meu foco está sendo nesse diálogo e não estritamente no que a representação visual traz como modo de ver ou como um conhecimento específico. Agora, não sei se eu respondi, porque eu também tenho, assim, muitas dúvidas ainda, estou construindo um pouco ainda o método para chegar ao meu tema, estabelecendo recortes e questões para esse tema. E aí eu passaria para a Fátima, assim, se a Fátima quiser aproveitar assim, a deixa da Rosana para desenvolver um pouquinho mais, falar um pouco mais. A Rosana fez a conexão, ela acentuou a conexão que eu já havia feito, né, com a fala da Dária de ontem. Dária, há muito tempo, está aqui presente, ela estuda de modo bastante profundo e aprofundado as políticas de atração, né, o que ela chama de políticas de atração dos Estados Unidos no campo cultural, e mais ou menos, e não só, né, mas também nesse período que eu estou trabalhando, né. Então, ontem a Dária ficou com muito receio de falar de política de teoria de conspiração, né? Assim, a todo momento ela dizia, não é bem assim, mas é um pouco, né? No meu caso, nesse caso específico, não preciso nem ir além, assim, há documentos que comprovam que hoje em dia, documentos que antes eram classificados e que hoje em dia comprovam a participação dos Estados Unidos tanto na implantação da ditadura militar no Brasil, quanto, nesse caso lá, na derrocada do governo Allende, sobretudo por conta, assim, aquela onda pós-Revolução Cubana, né? E no caso do Chile, mais fortemente ainda, porque o Chile era um governo que se auto-intitulava socialista, né? Então seria uma experiência bem-sucedida, ou poderia vir a ser bem-sucedida aqui nos Estados Unidos, só que aqui na América do Sul, né? Então, eu só acho que são políticas talvez complementares e não opostas, né? São complementares. Eu te atraio, né? E de certa maneira te domino ou te subjugo um pouco, ou continuo me colocando como superior, né? Pensar que o Henry Kissinger, tudo bem, Henry Kissinger, né? O que a gente espera? Às vezes a gente também não tem que ficar esperando palavras bonitas da boca de alguns, né? Assim, mas pensar que ele profere uma frase como essa em 1969, né? Em pleno movimento de finalização de impérios por todo mundo, isso aí é muito forte, né? Em uma reunião oficial, né? Então, enfim, eu acho que tem que pensar como questões complementares no campo da política e no campo da arte também, né? E eu estava justamente hoje, assim, entrando no Instagram, estava vendo uma entrevista do Alfredo Jarre na revista Select com a Dora Longo Bahia. A entrevista veio para mim, né? Não é que eu fui para
e que ele fala dessa questão, né, o que ele pretende, porque hoje em dia esses artistas assim, que tocam nessa questão da política, né, como forma de denúncia e com um forte conteúdo autoral, eles são também um pouco... a nova geração está um pouco cansada dessa voz de um único artista querendo defender o mundo, né? Mas ele fala, nessa pequena entrevista que ele dá, a respeito da arte podendo, quem sabe, como um território de liberdade, né? E como é que você pode dizer? Utopicamente modificar o mundo, né? Então tem essa questão, ou apontar as desigualdades, como a Maria Inês está trazendo, né? Para que a gente, mesmo desviando o nosso olhar, a gente ainda continue pensando sobre isso, né? Então, esse ponto é importante. Obrigado, Fátima. Eu acho que a gente pode, então, assim, tem algumas questões assim, que foram colocadas no chat, né? A primeira é até para a Rogéria, a Almerinda, né? Querendo saber um pouquinho mais. Assim, Almerinda, você quer falar? Estou dando mais Almerinda aqui. Mas... Não, acho que pode ler. Não, pode falar, Almerinda, fala você. Tá bom, então. Rogéria, primeiro eu queria cumprimentar a mesa. Eu acho que todas as apresentações me interessam muito, foram muito instigantes. Eu estou aqui com a cabeça fervilhando assim, de questões. Rogéria, a minha questão vai para você. Primeiro, eu não ouvi onde esse álbum foi. Acho que eu me distraí, que eu estou aqui tentando, junto, olhar um texto de um aluno, e aí acho que eu me distraí. Você falou que esse álbum foi, esse Atlas, né, foi publicado no século XVIII, mas eu não ouvi onde, em que lugar. E outra, continuando, embora ele seja do século XVIII, se você, na sua pesquisa, estabelece ou pretende estabelecer alguma relação com o Atlas do Warburg, né? Embora sejam de períodos diferentes do Warburg, que é posterior, mas acho que talvez fosse possível aí estabelecer alguma relação, uma vez que os dois têm essa ambição de abarcar todas as imagens, né? Todo o campo das imagens da memória assim, visual que se tem. Não era isso? Obrigada. Obrigada, Almerinda, pela pergunta. Às vezes a gente não apresenta tudo, ou é um começo. De fato, vou começar pelo fim. Esse colecionamento de imagens que dá no Atlas e no Mnemosyne, isso já é exatamente da tradição anterior, de um colecionamento mais recuado, mais antigo, desse abarcamento de ter os gabinetes de estampa, essa possibilidade das imagens que estavam disponíveis, né? Então, essa junção de atlas, na verdade, cada atlas desse tipo, do qual a Biblioteca Nacional tem, e eu tenho estudado, ele é uma obra única, porque um colecionador tem as estampas e faz uma encadernação, e faz uma obra, né? E dá uma estruturação de índice para eles, né? Para essas estampas. Portanto, para não só o Mnemosyne, como também de Obermann, o Atlas ou Gaio, né? O Olho da História 3, que é exatamente isso, né? Essa ideia de um mundo por imagens, né? É interessante. O que é interessante hoje essa coleção estar e o que podemos com essas coleções, né? Como podemos olhar a história que elas nos descrevem, escrita por uma história de hoje, né? Então, na verdade, esse é um compilamento com um design editorial de encadernação muito rigoroso, muito acuidado, do início do século XVIII, de um colecionador holandês, né? E foi adquirido no final do século XVIII, foi leilão a primeira vez em 1729, não foi arrematado depois da morte desse colecionador com toda a sua livraria, depois foi a segunda vez no leilão de 1749, foi adquirido por um livreiro, e no final do século XIX
por questões de relações diplomáticas, né? Um diplomata e embaixador da corte portuguesa em Haia adquire essa coleção em Amsterdã. Então, essa coleção sai de Amsterdã, feita com coleções com imagens produzidas por várias origens, nacionalidades e artistas e temáticas, vai para Portugal, vem para o Brasil, porque ele era também um estadista, e quando vem a corte portuguesa, vem governo e Estado, e ele era, então, o ministro das Relações Exteriores e da Guerra. Ele traz essa coleção, então ela chega no Brasil particular. Depois da sua morte, a própria Biblioteca Real vai adquirir, e ela, então, se soma ao patrimônio brasileiro quando foi repatrimonializada na independência, em 22, quando do Tratado do Rio de Janeiro, em 1825, o Brasil paga essa indenização a Portugal por todas as propriedades de Portugal que estavam no Brasil. E a biblioteca é uma delas. E lá estava essa coleção. Alguns conhecem, outros não conhecem, mas a Merinda, para você ter ideia, são 120 volumes com mais de 7.000 gravuras. Então, é um colecionamento grande, mesmo dentro dos atlas que tinham na época do final do século XVII, do século XVIII, ele continua sendo uma obra que tem uma potência pelo tamanho e sua condição material. Também ele é muito, né, dá um tônus qualitativo também bastante importante, né? E para a gente entender, né, como que a gente pode fazer uma história hoje para dar uma visibilidade a não só uma interpretação dessas imagens, não é por aí, mas interpretação à coleção, né? Esses acervos são patrimonializados e eles ficam dispostos como? Né? Como exibi-los, né? Quais são as suas importâncias e que roteiros que temos que construir para fazer essas exibições e apresentações, porque são visões de mundo hoje, né? Não podemos ficar reproduzindo também apenas o modelo material, mas essa é a construção de uma história cultural com as subjetividades que toda cartografia cultural incide, assim como a Ronick nos fala. Não sei se eu Obrigada, citei um Rogéria. pouco melhor. Enquanto você falava, me lembrei na possibilidade de um museu portátil, né, com todo esse acervo que pode ser transportado de um lugar para o outro. É o que eu chamo de museu volante de papel. Chamando já há uns anos, já há uma década, chamando exatamente esses gabinetes de estampa como museus volantes de papel. Na sequência, a gente teria uma questão da Luana para a Marise. Quer falar, Luana? Boa tarde. Obrigada pela mesa, todas as apresentações super interessantes, dá uma vontade danada de ouvir mais sobre todas, queria agradecer por essa oportunidade, e a minha pergunta é para a Marise, que sempre nos inquieta, né? Eu aguardo ansiosamente as apresentações dela, porque sempre vem coisa boa, maravilhosa, e aí, quando a Marise estava apresentando, eu fiquei pensando muito do Flusser. Na minha aula de hoje eu falei para os estudantes de design sobre Flusser, e aí me lembrei porque ele faz um pouco uma problematização sobre a ontologia das coisas, né? Então, um pouco tu traz essa questão da classificação das coisas, e ele fala, né, de uma passagem do mundo das coisas, que ele diz que era um mundo mais confortável, esse mundo das coisas, para um mundo da não coisa, que é esse mundo aí dominado pelos aparelhos tecnológicos, pelo mundo da informação. E eu fiquei pensando, né, que tu estudas essas coisas do passado e agora essas coisas do presente, como é que tu percebes, né, se tu percebes uma modificação dos objetos nesse processo de coisa a não coisa? E fiquei pensando nesse motivo dos mortos-vivos, né? Não seria talvez uma resistência do mundo das coisas? Obrigada. Obrigada, Luana. Estão me ouvindo, então? Então, ok. Não, eu acho que essa questão, quer dizer, entre, né, quer dizer, o embate entre o mundo das coisas e das não coisas, né, no caso do Flusser, né, que ele
nessa questão especialmente tecnológica, eu acho que a gente tem que contrapor muito mais, né, esse mundo das coisas, no caso da história da arte, com a preponderância do mundo das imagens, né, que afinal de contas isso aqui está sendo discutido, né, especialmente nessa mesa. Mas essa relação entre materialidade e imaterialidade, né, objetualidade, subjetividade, matéria e espírito sempre, né, quer dizer, permeou. É uma questão, é claro que, de certa maneira, né, quer dizer, com a grande incidência, né, e reprodução, né, quer dizer, de imagens, né, e de circulação delas, né, no século XIX, como também os próprios objetos, mas eu acho que é uma questão também, quer dizer, do ponto de vista teórico, né, quer dizer, historiográfico, de que a própria história da arte se voltou muito mais, né, quer dizer, para as imagens do que em relação à materialidade. Se a gente for pensar, né, quer dizer, que existiu um momento dos expertises, que era importante o conhecimento do material tato numa porcelana, né, quer dizer, isso foi se perdendo, né, quer dizer, por uma questão muito mais da potencialidade da imagem, né, quer dizer, né, e a sua poética, nesse sentido, quer dizer, o objeto e a própria materialidade, né, inclusive a própria interação com o objeto, né, se você vai estudar o objeto apenas pela sua imagem, ele perde na sua complexidade, que é justamente nessa interação que os feitiços, né, as magias se configuram e é possível essa potencialização, essa agência, né, quer dizer, do objeto. E é nesse sentido, quer dizer, que essa ideia, né, quer dizer, de buscar, né, esse caráter improvável dos objetos, essa sua agência, essa sua presença, né, quer dizer, mais ativa, né, quer dizer, na questão de nos induzir a entender a sua poética, é que essa estratégia, né, quer dizer, dos mortos-vivos né, foi aí, digamos, levantada, né, quer dizer, que nessa questão, né? É um pouco, né, quer dizer, o que me ocupa, né, é muito mais pensar para além do sentido, né, o que um pouco o Bataille fala da tarefa das coisas, né, que tarefa, né, quer dizer, as coisas, né, quer dizer, podem assumir, né, dentro, né, quer dizer, do nosso campo que interessa da história da arte e, portanto, não dá para ficar restrita apenas a essa tradição que, no caso, né, do nosso campo, ficou, né, quer dizer, vinculado, quer dizer, à história da arte. Então, é no sentido, quer dizer, de buscar diálogos, né, interações, de tempos, né, quer dizer, culturas, buscar justamente essa potência mais anacrônica, né, que né, a tarefa de certos objetos pode trazer e pode nos, digamos, tirar do lugar comum, né? É um pouco por aí. Ok. Então, na ordem das inscrições, assim, a Bianca, na verdade, tinha feito, acho que, uma pergunta lá pelo YouTube, e se ela quiser colocar aqui, né? Aí depois teria a Dária e a Vera, e tem pelo menos uma questão lá no YouTube também, que aí depois acho que melhor a Neiva pôr. Bianca, você quer falar? Pode passar para a Dária, porque a Dária fez uma questão para a Patrícia, né? Mas acho que ela tem outra coisa, assim. Quer falar, Dária? Bom, boa tarde. Agradeço a mesa. Acho que são tantas questões e temas e cutucadas mentais aqui que realmente a gente fica pensando. E eu, enfim, vou me restringir a perguntar para a Fátima, mas afinal, Fátima, o que pode vir do Sul? Você colocou do artista, mas enfim, como é que você pensaria o que pode vir do Sul? E Patrícia, obrigada pela referência que você me mandou do Bois, e eu fiquei pensando durante a sua fala também, quando nós tratamos dessas circulações de artistas, eu acho que a primeira imagem que nos vem é de uma certa errância e que faz com que tenha muito romantismo nessa circulação de corpos que tem esse estranhamento. O Flusser também, acho que tem um texto bacana que fala sobre como os exílios provocam estranhamentos aí, como esses estranhamentos são criativos, mas eu pergunto se nesse bolo colocar refugiados, exilados, cosmopolitas, artistas que têm condições de ter essas experiências mais exóticas ou cosmopolitas, será que também não é romantizar esse termo
da circulação dos corpos, aí, seja exílio ou seja viagem cultural. Bom, mas mais uma vez, gente, parabéns pela mesa aí e obrigada. Patrícia, quer responder primeiro? Porque eu já falei um pouco. Pode ser, Dá. Tá certo. Dara, eu te agradeço muito pela pergunta. Ela me dá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Iracema, né? Porque, afinal, é algo que eu não pude fazer muito na apresentação mais breve que eu fiz. Sim, certamente existe muito de romantização, né? Quando eu entendo e concordo com o que você está falando, certamente, quando eu elenco isso que eu estou chamando dessas figuras, a ideia, na verdade, era apresentar um repertório bastante variado de possibilidades dessa experiência de errância ou de uma experiência de imigração, e que eu acho que elas funcionam um pouco como imagens, sobretudo numa artista, porque eu também estou me reportando a um trabalho específico de uma artista, né, sem a pretensão de estabelecer aí um tipo de teoria sobre o que seria a experiência da migração, que certamente é uma coisa mais complexa, mas pensando especificamente no trabalho de um artista e a maneira como ela elabora isso, eu acho que essas imagens, elas são visitadas, entende? Às vezes a contrapelo, às vezes de um modo ambíguo, né? Ou seja, existe um jogo de reconhecimento, de identificação e desidentificação com essas variáveis, né? Que com certeza têm sentidos muito diversos, né? A gente nunca poderia... É por isso que eu trouxe o tema da ambivalência, justamente porque quando se fala em experiência de imigração, talvez a primeira coisa que vem à nossa imaginação, sobretudo na nossa atualidade, que o tema, né, dessas migrações das antigas colônias, enfim, para a Europa e de todo esse drama, enfim, desses deslocados, inclusive talvez uma leva aí nova ou já atual de deslocados ambientais que estão aí para acontecer ou já está acontecendo, a gente ainda não percebeu. Enfim, todo esse drama, ele é tão latente para a nossa expectativa da palavra migração. E o meu esforço foi justamente tentar introduzir uma ambivalência de reconhecer, por um lado, que existe esse lado, para dizer o mínimo dramático da experiência de imigração, onde eu certamente acho que a gente não pode colocar, por exemplo, uma artista branca, enfim, de nível de formação elevada, de classe média carioca, né, que foi para a França por um desejo próprio, por um vínculo familiar, por se casar com um francês, e, enfim, história de um projeto de vida, certamente a gente não pode colocar essa figura dentro, enfim, desse outro universo, mas, de certo modo, eu acho que a arte, ela tem esse poder, assim, enfim, ou um destino, não sei, de transitar por essas imagens, entende? Eu acho que certamente a Iracema, como artista, reconhece essas imagens, ainda que eu e ela própria, a gente não possa fazer esse tipo de identificação, mas existe um trânsito por elas, né? Eu acho que aqui não vai caber, realmente, a gente não tem tempo para falar sobre os 3 trabalhos em que essas imagens aparecem. Mas o fato é que, muito rapidamente, eu não vou entrar nos trabalhos, mas existem muitas referências literárias, então eu acho que essa artista, ela escolhe por elencar e, de algum modo, transitar entre várias figuras literárias, né, inclusive da Odisseia, né, como Ulisses, o Shackleton, né, que é um aventureiro, que no começo do século XIX, no começo do século XX, sobrevive a uma expedição ao Polo Sul. São figuras heróicas, figuras, ao mesmo tempo, sofridas, e, ao mesmo tempo... Então, enfim, e tantas outras figuras que aparecem, nessas que transitam pelo trabalho dela, além de um dos trabalhos, por exemplo, de fato ter estabelecido uma rede de comunicação entre um grupo de imigrantes que moravam nas cercanias de Paris, né, onde ela morou também. Então, de fato, tinha uma tentativa de fazer algum tipo de contato com outras experiências de imigração, e certamente muito diferentes das dela, né, inclusive, né, de imigrantes de diferentes continentes, de diferentes línguas, de criar uma espécie de nova comunidade através de uma língua que era estranha para todo mundo, que era o francês. Então, o meu esforço de elencar essas diversas figuras era no sentido de entender como uma poética específica de uma artista tem a consciência disso e do caráter ambivalente e de como ela transita conscientemente por isso, né? Num esforço de, aí talvez uma errância mesmo, né? No sentido intelectual, vivencial, talvez não diretamente geográfica, mas no sentido intelectual, vivencial, de entender a sua figura de imigrante, né, para além das suas especificidades, como algo que se autocompreende a partir de outras experiências de migração.
né, de um contexto, de estar morando numa cidade que é um subúrbio de Paris, e como é que isso de certo modo, afeta também, né? Mas eu agradeço a tua pergunta, porque me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu pretendo apresentar no texto aqui, de fato, a gente não consegue aprofundar. O tema da errância é um tema muito interessante, porque ele fala de algo que eu acho que nos ajuda muito a entender a experiência da arte, especificamente, né? Claro que quando a gente traduz isso para o plano social, isso é alguma coisa extremamente dramática, eu acho que não dá para romantizar mesmo, mas, enfim, a gente está falando de uma artista que lida com isso num campo mais poético, então, e a minha tarefa era um pouco tentar localizar esses sentidos. Então, é isso, enfim, agradeço a sua questão. Fátima, quer comentar? Pegar a provocação aqui da Dária, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que deixar claro que quando o Kissinger se refere ao Sul, e eu acho que aí a gente pode pensar na Rosana, né? Todas as pesquisas da Rosana, claramente ele está respondendo a uma fala do ministro, né, das Relações Exteriores chileno no dia anterior, e ele começa falando assim: você chegou aqui falando de América Latina, mas isso não é importante. Nada de importante pode vir do Sul. Então, esse Sul, para ele é um extremo especialista com livros publicados sobre a China, por exemplo, né? Então, eu acho que tem aí, não sei se a gente pode, não consigo nem falar o plural de sul, tem aí diferentes formas, né? Que é isso que a gente vive quando a gente fala de sul global hoje em dia, quer dizer, esse outro retorno aí. Evidentemente, a gente está falando de um conceito que não é homogêneo, né? Que não existe homogeneidade nem busca de homogeneidade nesse conceito. Mas eu comecei o meu texto retomando o texto de apresentação do Frederico Moraes para a primeira Bienal do Mercosul. E, aliás, foi a primeira vez que essa frase do Kissinger chegou até a mim, digamos assim, né? E nessa fala, assim, é um texto manifesto, né? A primeira Bienal do Mercosul é uma Bienal que assume essa posição aí regionalista crítica, e nesse texto ele fica respondendo ao Kissinger, né? Então ele fala, eu até coloco uma extensa lista de teorias artísticas e de intelectuais, né, como Oswald de Andrade, Torres Garcia, Alejo Campeitier, e etc, etc. Eu acho que o que você está querendo, né, não é para eu ficar fazendo lista nenhuma. Mas eu também fiquei pensando, Dária, que nesse momento, justamente quando ele está falando isso, assim, nos anos 70, o próprio Mário Pedrosa, ele está falando, ele está tentando retomar a importância, né, dos países abaixo da linha do Equador, né, como, inclusive, com a possibilidade de revigorar, né, e de trazer novas questões para a arte mundial. O próprio Arthur Barrio também está fazendo o manifesto da precariedade, do lixo, entendendo, nesse caso aí, existe um certo desencanto por parte dessa geração nesse momento, entendendo, que a condição de subdesenvolvimento é uma condição que parece nos acometer aí, né? Assim, ele já, aquele pensamento tópico de revirada, de reviravolta, já não está presente. Agora, né? Só para concluir, também pode vir o que a gente está vivendo hoje, também pode vir ditadores, fascistas, né? Ministros do meio ambiente que querem acabar com tudo, não é verdade? Então, de novo, né? Mas só não pode dizer que nada de importante pode vir daqui, né? Ou daqui, ou do qualquer sul. Mas eu queria fazer essa diferença, porque eu acho que o Kissinger é quando ele fala da América Latina, né? Que deve até achar que o Brasil fala espanhol, né? E é outro quando ele vai falar do Oriente Extremo, né? Do China, Japão, etc. É outro sul, né? Nesse caso. É isso. Bom, então, na ordem teria a Vera, né, Vera Pugliese, e aí tem duas questões, né, que estavam no YouTube. Eu acho que vale a pena a gente a Neiva falaria, certo? E aí depois tem uma última questão da Marília, eu acho que a gente poderia encerrar. Então, Vera, você quer colocar? Colocar, só que está tendo voltaram a reforma aqui, eu vou ter que pôr esse fone doido aqui, que eu acho que atrapalha muito o som, né?
Não, tá ok, não estou ouvindo nada, não. Então tá ótimo. Então eu vou assim, que eu não aguento. Bom, em primeiro lugar, assim, nossa, que mesa maravilhosa, gente. Então, assim, é até difícil conseguir selecionar perguntas para vocês todas. Assim, para não fazer para vocês todas. É difícil mesmo, né? Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta para a Rogéria, né? Porque desde quando eu li, mas principalmente o resumo, mas quando eu ouvi tua apresentação, eu lembrei muito do teatro mnemotécnico do Giulio Camilo, do 16, que o Agamben, inclusive, cita, né, na Ciência Sem Nome e tudo, e fala assim, como é que o Warburg não cita, né? Porque, de certo modo, é esse projeto de um mundo, né? Que me faz lembrar também muito as listas, né? A Marinês falou dos dois tratados, eu fico pensando no Tratado das Listas, né? Enfim, só que no Atlas do Camilo existe uma tentativa de uma disposição dessas imagens de algum modo, né? Não num museu, como é o caso do Museu Cartaceo, né? Do Museu de Papel, mas eu não consegui entender muito bem se essas imagens elas se sucedem, como que elas figuram no Atlas, né? Eu queria entender um pouquinho isso mas assim, ainda assim, o que me chama mais atenção é essa ânsia, né, por apreender o mundo, uma coisa meio, ainda que sabendo que é impossível, né? As imagens do mundo, aquilo que é produzido, há uma ânsia, né, ligada a isso que eu acho assim meio borgiana, né, que eu acho muito interessante. Enfim, eu teria outras perguntas, mas dado o tempo, eu acho que eu vou fazer para Marinês, para Marise, enfim, para Fátima também, né? Fiquei super contente com o trabalho da Patrícia sobre a obra do Iracema, mas não dá tempo, né? Então eu vou concentrar só nesse momento. Aí, se a Marinês quiser entrar nisso, que eu fiquei um pouco em dúvida se você está colocando, Marinês, a tua reflexão dentro de uma chave de uma iconologia política, por exemplo. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. Tá? Ou se eu estou fazendo uma leitura equivocada, se possível. Obrigado, Vera. Na verdade, a gente estourou o tempo, né? Mas, assim, Rogéria, né? Vamos... Eu vou responder rápido para também a gente não fazer muito uso do tempo. Felizmente, essa coleção veio acompanhada do catálogo de venda. Tem 190 páginas, a gente só entende a completude desse grande teatro. Então, veio o catálogo com 190 páginas do conteúdo de cada volume. Né? Então, nas suas questões geográficas, culturais, né? Tem América, tem África, tem muito das cortes itálicas, tem um mundo de imagens, como também tem as gravuras de reprodução de galerias. Então, esse catálogo, né, esse catálogo ilustra ao comprador exatamente esse grande conteúdo, né? Essa grande partição do que são os volumes, porque os volumes não têm nenhuma apresentação, está no catálogo, e, felizmente, ele veio acompanhado e se encontra muito bem de saúde material, né? Eu quero dizer mesmo da sua condição de consulta, que nos dá essa viagem. Né? Por isso o interesse político, por isso os homens de política e relacionados às questões de poder político também tinham. Né? Vou ficar por aqui para dar chance ao YouTube também. Depois conversamos mais também. Obrigada. Então, Neiva, você pode ler as questões do YouTube, que acho que vão para a Marinês, né? Sim, são duas questões para a Marinês. Eu vou ler primeiro a da Bianca. Ela diz o seguinte: o registro da desigualdade na história da arte estaria na visualidade, na materialidade, nos meios de produção e circulação, ou como possibilidade de enunciação dissidente de uma narrativa canônica.
Ok. Posso fazer a segunda? A segunda é do Pedro Ernesto, também para Maria Inês, e ele gostaria de saber como ela trabalha com os textos literários, considerando o interesse da pesquisadora em pensar uma história dos conceitos a partir de imagens e a menção que ela faz ao Schwartz. São essas questões. Agradeço muito as perguntas, porque mais do que encontrar respostas rápidas, elas vão me fazer procurar essas respostas ao sair daqui. Mas, muito rapidamente, primeiro a questão colocada pela Bianca, eu acho que exatamente essa, para mim, eu estou vendo essa... os estudos sobre a cultura visual e a história da arte como uma possibilidade de enunciação dissidente de uma narrativa canônica para a desigualdade no mundo da economia política, da história econômica. Embora tenha uma longa tradição de representação da pobreza na arte, né, desde de Priscas Eras e toda a iconografia cristã, e depois uma transformação nessa representação da pobreza, uma imensa visualidade com a fotografia, eu acho que é muito recentemente que a desigualdade se tornou um conceito tão onipresente nas ciências humanas e, no entanto, com uma inserção pequena da história da arte exatamente na reflexão sobre a história desse conceito. Então, eu acho que a possibilidade de enunciação dissidente é essa, de colocar, como eu já falei, a subjetivação, a multidimensionalidade e, como colocou a Marisa, uma questão que eu acho muito importante, que é a interação com a experiência alheia. A naturalização e o estranhamento da desigualdade, eles passam muito pela visão e por aquilo que a gente experiencia através da visão, não necessariamente a nossa própria vivência, mas a vivência alheia. Então, essa é uma questão. Com relação à literatura, eu acho que se complementa, porque a literatura, através da ficção, ela tem essa possibilidade de nos transportar para experiências alheias. Agora, ela não é o objeto da minha investigação, mas não dá para pensar a ideia de desigualdade, não dá para pensar as nossas percepções sobre a pobreza sem lembrar, por exemplo, na cultura da pobreza na era vitoriana e toda a obra do Charles Dickens, o Oliver Twist, aquele menino órfão. Não dá para pensar sem o Cortiço, do Luiz Azevedo, ou o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Então, são textos literários que, numa intertextualidade com o conhecimento, com o pensamento filosófico, eu acho que a gente pode pensar as transformações desse conceito e inserir nisso o papel da visualidade. Não sei se eu respondi, mas acho que é o que eu tenho agora para dizer. Obrigado, Maria Inês. E então, assim, a gente já está 10 minutos além do prazo, né? A última pessoa que se inscreveu aqui no Zoom foi a Marília, e aí acho que ela poderia colocar e depois eu encerraria, ok? Então, gente, eu quero... Está dando para ouvir? Tá? Eu quero cumprimentar primeiro a mesa, que realmente está discutindo questões muito instigantes. E fazer duas perguntinhas rápidas, uma para a Maria Inês, porque quando você fala de desigualdade e de fotografia, de álbum de fotografia, eu me lembrei do Sebastião Salgado e daquela série de trabalhos que ele faz com os imigrantes, que é muito forte, e que gostaria de saber se você vai trabalhar com ele, como é que você vai trabalhar com essas imagens do Salgado. E para a Rosana, o seguinte, eu gosto muito da Índia, já estive lá, tenho acompanhado os relatos da minha mãe, que esteve lá várias vezes, e você falou aí desse livro, Índia, Um Olhar Amoroso, e eu gostaria de ouvir mais sobre
esse olhar amoroso da Índia, tá? Pronto. Olha, eu acho que assim, vou trabalhar assim, não vou me expandir aqui. Eu tenho lido alguma coisa, inclusive, sobre uma crítica contundente que foi feita à fotografia humanística, no sentido de explorar a pobreza e explorar a desigualdade. Há toda uma discussão sobre isso, e hoje uma nova reflexão em torno do comprometimento, não só do fotógrafo, mas também do fotografado com a imagem que é dada a ver de si mesmo, né? Eu acho que hoje tem essa discussão sobre o quanto também muitas imagens de pessoas em situação de desigualdade, pobreza, miséria, essas imagens foram veiculadas, exploradas à sua revelia. Então, é todo um debate no mundo das imagens, mas eu acho que, assim, para mim interessa agora até mais pensar em que medida essas imagens ajudaram, sim, a criar uma percepção e uma empatia e uma interação, ver como isso mexe de alguma forma com as nossas ideias sobre a desigualdade e a pobreza, porque no Brasil esse é um tema muito interessante, pensar a história desses conceitos ao longo, na imprensa, nos livros didáticos, na literatura, enfim, é um universo muito grande de produção textual e conceitual e reflexiva sobre temas que atravessam a nossa história. É isso. Obrigada. Eu acho que o meu microfone já está aberto. É isso? Posso, Arthur? Como? Acho que meu microfone já está aberto. Já posso falar, Arthur? Pode. Tá. Não, porque eu queria agradecer a pergunta, mas falar duas coisinhas muito rapidamente, que era o que a Fátima tinha falado do Kissinger, né, da China, e essa dificuldade de falar sul no plural, né, alguns desiguais são mais desiguais que os outros, né, e a conversa que se coloca normalmente, e por isso que eu estou agradecendo a pergunta, se estabelece entre essa perspectiva sul-sul, é um diálogo que, do ponto de vista da história intelectual, acontece muito mais entre Brasil e Índia, né? O cosmopolitismo do pobre, que eu falei, provoquei aqui Maria Inês, é porque ele antecede esse texto, essa ideia, né, desse cosmopolitismo, antecede o trabalho da Spivak, né, sobre essa impossibilidade do subalterno falar. Então, era só para esclarecer, né, é anterior a isso. Mas eu queria agradecer, claro, eu sei disso, o Pepeto, eu preciso começar dizendo que a literatura infantil, a literatura de viagem e a ficção, a literatura de ficção, são os livros que, aqueles que eu gosto muito, quando eu limpo, eu levo para casa da minha mãe. E esse trabalho começou nesse contexto de uma internet péssima lá, quase inexistente em alguns dias, na roça, né? E com esses livros. O Olhar Amoroso, ele veio para o Brasil, é uma série. Ele participa, na verdade, de uma série de publicações francesas, que é Dicionário Amoroso. E esse da Índia chega para uma edição da Ediouro com esse título de Índia, um olhar amoroso. Mas o autor é o Jean-Claude Carrier, que é o roteirista do Mahabharata, né? Que é quem consegue reduzir esse épico enorme, né, a um livro de poucas páginas e que trabalha para o Peter Brook, né, e que ele mora na Índia. E, de fato, né, ele escreve sobre a Índia de uma perspectiva que eu acho muito única, né, que é justamente você percebe esse tipo de olhar diferenciado e, principalmente, né, é um dicionário que se compõe não de coisas, mas também de conceitos. Então, entra muitos assuntos ali dentro e não só objetos. Obrigada pela pergunta, não vou me alongar. Legal, obrigada. Bom, então, gente, eu acho que me parece ser um consenso, né, que a mesa foi muito, muito rica, muito interessante. Infelizmente, assim, a gente já estourou um pouco e a gente tem daqui a 15 minutos, ou seja, daqui a pouquinho tempo, uma
nova mesa, certo? Então, eu vou dar por encerrado, agradecendo a todas as participantes, né? Agradecendo também a nossa audiência no YouTube. A gente vai interromper um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta com a mesa 7. Muito obrigado a todas e até logo.